Podemos começar. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero me apresentar, né? Meu nome é Thaís Urbano Carneiro, eu sou nutricionista. A minha especialidade é esportiva, né? Também tenho uma especialidade em fitoterápicos, né? E foi um prazer, é um prazer para mim estar participando desse bate-papo, né? Dessa interação, porque igual eu falei para a Lúcia, e até comentei com uma amiga minha, eu achei interessante porque na minha época não tinha nada disso. E hoje, o que eu vejo? Eu trato de alguns amigos que no futuro, que no passado, eu lembro que eles já tinham, como eu posso dizer assim, indícios de ter transtornos alimentares que não foram tratados. E hoje, eu, como profissional, trato daqueles meus amiguinhos lá da infância. Tenho no meu consultório alguns que estudaram comigo, e quando eu remeto ao passado, eu lembro, sim, que eles já davam indícios de transtornos alimentares, né? Como a gente não tinha isso, filho, hoje a gente está cercado de profissionais, né? Pelo menos ali amparando, ou pelo menos de olho, né? Para ver se pode nos ajudar com relação a identificar transtornos alimentares ou qualquer outra coisa. Antigamente a gente não tinha, então hoje acho que é até interessante a gente abrir, né, esse espaço para falar sobre isso, que é muito importante falar sobre o transtorno, identificar, tratar, né, para que no futuro a gente não tenha problemas. E eu falo assim que nessa idade, né, começa a apresentar mais os transtornos alimentares. Que faixa etária mais ou menos eles são, Lúcia? Eles vão desde 10, 12 anos, né? Eles estão desde o sexto ano até o oitavo, né? Então, aí, até uns 14 anos, a gente consegue ter aí as crianças. E como é que vocês fizeram? Fizeram levantamento do questionário? Eu não vi esse questionário respondido, você não me mandou, né? Não, questionário respondido, não. Eu encaminhei assim, foi feito o primeiro levantamento do que eles costumam se alimentar, né? Quantas vezes por semana, quantas vezes no dia, na semana, que foi o primeiro formulário para a gente entender um pouquinho a alimentação deles. Aí eles colocaram quantas vezes, né? A maioria deles não tem uma alimentação regrada, né? E aí, em seguida, a gente apresentou na mesma atividade uma pirâmide alimentar, né? A gente explicou um pouquinho sobre esses alimentos, né? Nós colocamos também aquele documentário, né? Uma parte do documentário das crianças, muito além do peso, que eu acho muito importante, que é a questão do açúcar, do refrigerante, né? E nas outras duas atividades, uma é falando mais dos distúrbios, né? E essa terceira que eles vão ter que produzir um cardápio, né? Eles vão ter que montar um cardápio aí Não achei melhor muito para interessante. alimentação. É, Não, seria assim para acertar, né? Para ajudar, assim, o que essa a eletiva está ajudando eles nesse processo, né, Thais? Lúcia, só tá. cortando um Depois eu pouquinho, entrou posso o até, se você Peterson quiser aí dar e uma a olhada Ana. assim. Oi? Entrou o Peterson e a Ana agora também. Estão conseguindo entrar, acho que está Ah voltando a lá. internet aí para eles. Ah lá. Boa tarde, galerinha. Boa tarde aí, galera. Eu achei muito interessante porque, assim, nessa idade, nessa faixa etária que começa a apresentar os transtornos, né? Aí vai identificar, e muito interessante a gente estar nesse papo aberto, porque com certeza a gente vai ter nesse grupo aí pessoas que estão com indícios de alguma alteração na parte de alimentação, né? Pode ser tipo uma bulimia, que hoje o que é a bulimia? A pessoa acaba comendo, fazendo sobrecarregando a quantidade de alimentos, depois onde ela vomita, é onde vem a culpa, né? Por ter feito aquilo. E isso começa a criar um hábito recorrente.
Aí depois vem outros transtornos. A anorexia. A anorexia já a pessoa começa a fazer alimentações restritas ou não se alimentar por longos períodos, porque ela tem um distúrbio de imagem. Ela se olha no espelho, ela se vê gorda, né? Então, isso começa, para ela poder distorcer aquela imagem que ela está vendo, ela começa a exceder na atividade física, comer coisas de baixas calorias, ficar assim, um longo período sem comer. E um outro problema que nós temos também é as pessoas que estão com compulsão alimentar, né? Devido à ansiedade. E isso, assim, a gente tem uma causa, um start que causa qualquer tipo de transtorno alimentar. Não tem nada definido. Pode ser fator emocional. Tem muitos casos de crianças, por exemplo, que passaram por separação dos pais e no futuro vai ter um problema com a alimentação. Fator químico. Como que é o fator químico, né? Eu sempre falo, nós somos pura química. Então, a gente tem receptores que são químicas. Às vezes, a falta de um receptor ou a baixa de outro também pode desencadear isso, ou mesmo a parte externa, né? O ambiente. Então, gente, não tem uma causa e também não tem como saber. Essa pessoa vai ter alteração alimentar ou não, né? São vários fatores que vão contribuir para que a pessoa tenha esse transtorno alimentar. E assim, gente, eu vejo que hoje, com a modernidade, com a correria, as pessoas estão cada vez mais com a alimentação de péssima qualidade. Então, tudo que é muito rápido, né? Que é os fast foods, né? Então, tudo, não quer descascar, quer desembalar, né? É bolacha, é lanche rápido, é pão, é refrigerante. Então, eu acho assim que caiu muito a qualidade da alimentação por conta do nosso cotidiano, né? Da nossa correria. E assim, remetendo ao passado, eu lembro que a gente não tinha tantas coisas assim à disposição de tantos alimentos, né? De baixa qualidade. Era comida, se tinha fome, era comida que a gente tinha ali. Hoje não, as facilidades, bolacha, refri, doces, e isso está levando, né, também esse aumento de peso. E assim, não é só porque a pessoa tem, ela está com um aumento de peso, ela tem um transtorno alimentar, também não. Isso também está ligado à qualidade da alimentação. Por isso que a gente tem que saber, tem que ter um profissional, tanto da psicologia, da nutrição, um educador físico, para estar acompanhando, para a gente identificar o que falta, onde está o erro, se é sim um problema psicológico, se é um problema por baixa de qualidade da alimentação, se é a falta da atividade física, né, professora? Eu acho que isso também eu vejo, não sei, o sedentarismo, né? Você pode falar melhor do que eu em relação a isso, a diferença que faz a falta de atividade física, né? Hoje o sedentarismo é o mal do mundo, né? Isso. Chamamos o mal do mundo. Isso. Porque o que é? Com a atividade física a gente tem o quê? O gasto, a queima, né? Aí as pessoas estão o quê? O que uma das coisas que eu observei na quarentena agora? Um aumento de peso, mas eu não estou falando dos adolescentes, porque eu não atendo adolescente, eu atendo adultos, mas a média de aumento de peso nessa quarentena foi de 6 a 10 quilos. Gente, se a gente pensar, 10 quilos é muita coisa. O que vai levar futuramente esses 10 quilos a mais? O que mais a gente vai desencadear aumentando 10 quilos, né? Colesterol, triglicérides, glicemia, vai virar uma bola de neve, né? Então, eu não sei, não posso falar com propriedade em relação aos adolescentes, porque eu não atendo adolescente, então eu não sei, mas as mães relatam para mim que eles aumentaram de peso nessa quarentena.
Por quê? Estão à frente de um computador, deitado no sofá e não estão na atividade, né? Praticando nenhum tipo de atividade física, se movimentando menos. Então, eles estão consumindo alimentos de baixa qualidade e não estão gastando, né? Então, a falta de atividade física. Alguém lá colocou, eu emagreci na quarentena, né? Olha lá, são os poucos. Agora precisa ver, a gente emagreceu mesmo ou perdeu massa muscular pela falta da atividade física? Gente, porque assim, o emagrecimento é diferente de perder peso. Emagrecimento, quando a gente disponibiliza gordura, a gente perde gordura. E perder peso é quando a gente perde massa muscular, água, que são coisas boas, né? Então, tem gente que fala assim para mim, por exemplo, Thaís, fiz uma dieta que eu peguei na internet, eu emagreci 5 quilos em 15 dias. Eu falo, será que emagreceu mesmo? Eu falo, sobe aqui na minha bioimpedância, que eu tenho no consultório. Aí lá eu consigo identificar que perdeu 200 gramas desses 5 quilos em gordura, o resto foi músculo e água. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado também por conta de restrições, né? Faz uma dieta muito restritiva, e no caso, os anoréxicos, né, eles acabam praticando esse tipo de alimentação, mas é o quê? Lógico que com o tempo eles vão perdendo massa muscular, vai descendo gordura, mas é uma coisa sem qualidade. O que manda para a gente é o quê? O equilíbrio, né? A gente tem que fazer de forma equilibrada, onde você desce a gordura, onde você consegue ao máximo preservar sua massa muscular sem comprometer a sua saúde, né? Eu não sei se vocês hoje eu sei que vocês abriram aí esse espaço aí para falar sobre os transtornos, mas se vocês já tiveram ou tem alguém, ou já trata alguém com esse tipo de transtorno no pessoal, nos alunos, ou não? Tem, Lúcia? Então, assim, eu não consegui ainda diagnosticar, porque é o meu primeiro ano nessa escola, entendeu? E, infelizmente, o tempo que nós tivemos de contato com eles, né, contato presencial, foi muito pouco. Então, assim, o primeiro semestre eu fiz uma eletiva também trabalhando com a saúde, um pouco nesse sentido, mas eu não conseguia chegar até onde eu queria, que era a parte da alimentação. Tanto que nesse segundo semestre a gente continua com outro enfoque, mas a gente continua trabalhando. Então, a primeira ideia nossa, né, Marcelo, foi trabalhar com essa questão da alimentação, porque é uma questão crucial, né, para o nosso desenvolvimento, na verdade, né, Thaís? Com Para certeza. tudo, ela está ligada a tudo, né? A pessoa que tem, por exemplo, estresse nervoso, ele vai ter um apetite muitas vezes muito maior do que ele teria, né? Então aí envolve N campos, né? Por isso que a gente começou a trabalhar. Então, eu falar para você, tem alguém com transtorno, fica muito difícil de eu dizer, entendeu? A gente está. É um trabalho amplo, né? Não é uma coisa assim que tem, é acompanhar, né? E eu acho assim, o que vocês estão fazendo é incrível. Eu falo tanto na parte industrial, se a gente viesse desde a base da escola, sabendo como se alimentar, a gente ia como eu posso dizer, a gente ia diminuir várias comorbidades futuras já por conta de trabalhar isso aqui na escola, né? Então, você consegue preservar a parte cognitiva, porque se alimentar mal, a criança, o adolescente, ele vai mal na escola, qualquer um sabe disso, então é muito importante ter uma alimentação saudável para que a gente tenha esse desenvolvimento aí na parte de aprendizagem. Hoje, né, eu vejo assim que as meninas estão muito preocupadas
falado em relação ao corpo. E esse fato, né, da gente ter a mídia aí, onde elas fazem aquelas comparações, ver aqueles corpos bonitos, né, se expondo lá, e isso leva ela a querer aquele corpo, né, que a mídia colocou ali, e acabam aí fazendo coisas que pode sim levar a prejuízos futuros, né? Então, eu acho muito importante vocês trabalharem com isso e que isso, assim, não fique só nessa eu não sei como é que vocês chamam, nesse modo, que leve isso para frente. Eu acho que se vocês desenvolverem essa parte da nutrição, a nutrição é base para tudo. Pessoas nutridas vão trabalhar bem, vão estudar bem, vão render mais. Então, eu falo assim que uma pessoa que tem uma indústria e dá alimentação para os seus trabalhadores, eu falo que tem que ser coisa de qualidade. Um trabalhador, assim como um aluno bem alimentado, eles rendem mais, né? Então, é muito importante, é a base para tudo, é a nutrição. Até eu falo assim, tem gente que fala, estou juntando meu primeiro milhão. Eu falo, gente, vai juntar o primeiro milhão, mas como que está a saúde? Como que está a alimentação? Porque se a gente não tiver saúde, né, como a gente vai gastar aquele dinheiro que a gente acumulou durante a vida, que acumulou para o trabalho, né? Como a gente vai viajar naquela tão sonhada viagem que nós planejamos, se a gente não vai ter saúde para curtir aquilo? Então, a alimentação é a base para tudo. E assim, Lúcia, eu não sei se você quer abrir para eles, eu quero saber as dúvidas que eles têm em relação à alimentação. O que você pensa? Eu acho que seria legal. Pode falar, Marcelo. Só para complementar, desculpa, tá cortando. Só para a Thaís ter uma ideia, foi tratado já o assunto sobre mídias e corpo perfeito com eles, né? Eles tiveram atividade comigo, eles estão apontando aí a busca do lado feminino, né? Pelo aquele corpo de modelo que a mídia coloca, né? E eu ponho muito para ele esse estereotipo de beleza. Será que aquilo é a verdadeira beleza? O que a pessoa faz? Até onde ela está buscando a saúde dela, né? E até onde a mídia impõe aquilo que ela acha, e aí o povo acaba copiando. Então, as meninas, não indiretamente, mas eu percebo as perguntas delas para mim nas lives, tudo, e mesmo nas atividades que são propostas sobre anorexia e bulimia, sobre esse modismo, até virou um modismo, né? A anorexia e bulimia virou um modismo, e os meninos, naquela busca, eles perguntam muito sobre suplementos alimentares, sobre os tipos de anabolizantes, se isso é verdade mesmo que acontece. Mas eu vi um amigo meu que já tomou e não aconteceu nada, né? Então, assim, tem muito questionamento deles, né? Então, com alguns alunos aqui que já fizeram essa pergunta, e eu abro para eles, vocês podem perguntar, pessoal. Aproveite que a Thaís está aí, aqueles questionamentos que nós tivemos já sobre alimentação, sobre saúde, corpo, vocês estão abertos para perguntarem. Deixa eu só agradecer a presença do Tiago, né, o diretor da nossa escola, a Dari também, que é uma das nossas especiais de língua portuguesa, que também veio fazer a companhia para nós, né, porque eles também ficaram interessados, né, por essa temática. E assim, pessoal, tem algumas questões aqui comigo, mas eu acho que fica legal vocês fazerem as questões sem medo, sem vergonha, né? Por exemplo, né, um exemplo que surgiu lá, né? O que seria uma alimentação saudável? Você falou muito da nutrição, da alimentação saudável. Embora a gente tenha conversado um pouquinho com eles sobre isso, que seria essa alimentação saudável, às vezes, na cabecinha deles, essa alimentação saudável deles está muito distante da realidade também econômica, entendeu, Thaís? Então, assim, esclareça melhor para eles essa questão da alimentação saudável. O que eu devo comer para ter essa alimentação saudável, né? Perfeito. Então, gente, eu falo assim, todo mundo, né, fala, eu vou na nutricionista, mas eu não quero gastar muito. Gente, vamos com calma. Alimentação saudável é alimentação, é comida de verdade. Você não vai ter que comprar coisas mirabolantes. É comer uma boa proteína. O que é a proteína de origem animal, gente? Os ovos. Hoje a gente consegue comprar bandejas aí por valores mais baixos. A carne branca, frango, peixe, carne vermelha. Essas são as proteínas de origem animais, de alto valor biológico.
O que é alto valor biológico? A gente consegue absorver mais em relação às outras. Aí nós temos as proteínas de origem vegetais. Quais vegetais a gente tem proteína? No grão de bico, tem no feijão, nas leguminosas. Então, gente, arroz, feijão, olha que casamento legal. Uma boa carne ou os ovos. E a gente tem que complementar com as fibras, né? Onde a gente tem fibra? Os legumes. Tem abobrinha, tem o chuchu, tem na vagem, tem o tomate, as folhas, alface, na rúcula. Então, é alimentação básica. Agora, qual que é o problema? Os industrializados. Por que eu vou comer um arroz, feijão, vou colocar uma salsicha, colocar um hambúrguer? Tudo que vem numa caixinha, tudo que vem numa embalagem é o industrializado. Então, quando a gente fala em alimentação saudável, eu falo que é descascar mais do que desembalar, né? Isso sim é uma alimentação saudável. Alimentação saudável é quando a gente tem baixa no consumo de açúcar, né? Que tem os refrigerantes. Então, por que vai tomar um refrigerante? Faça um suco natural das frutas, ao invés de tomar um refrigerante. Vai comer pão. Thaís, não pode pão. Não pode, depende para quem, depende do objetivo, você entendeu? Mas o problema está no desequilíbrio do. Vou comer 3 pães, mas para que comer 3? Come um, coloca uma proteína, põe um copo de leite, põe café, diminui o açúcar. Eu falo, gente, alimentação saudável é equilibrar, né? Os alimentos aí, que eu falo que são os alimentos de verdade, não é restringir. Quando a gente fala em restrição, a gente fala em compulsão. Não tem esse negócio, não pode. Não pode exagerar, mas você pode sim. Mas eu gosto do meu pãozinho com leitinho e assim de manhã. Então, você vai comer isso e isso e vai reequilibrar o restante, entendeu? Eu faço assim, o equilíbrio está nisso, você saber a quantidade, a hora de colocar aquilo e ter alimentos de verdade na sua mesa e não assim alimentos industrializados. Então, ficar longe de açúcar, diminuir, né, na verdade, o consumo de açúcar, de produtos industrializados, por exemplo, coisas frituras. Se eu vou pegar uma carne, tem um frango, né? Aí eu falo, qual que é a melhor maneira? Você tem que saber também a forma que você vai fazer aquilo. Aí eu não, vou comer o frango, mas vou empanar ele numa farinha de rosca e fritar. Essa é a melhor forma? Será que não seria interessante eu grelhar? Então, isso que a gente tem que ter consciência. Tem o produto, o modo de preparo, em que momento eu vou colocar. Essa consciência, essas pequenas coisas vai fazer diferença no dia todo, né? E eu acredito, na minha visão, que uma alimentação saudável é alimento de verdade. Fica longe de qualquer coisa que a indústria está colocando aí para gente. O seu está fechado. Desculpa. Pessoal, façam os questionamentos, perguntem aquilo que tem dúvida, né? Às vezes tem alguma coisa aí em dúvida, querem mandar pelo meu WhatsApp, eu pergunto para ela sem problema nenhum, porque às vezes tem a timidez aí também, né? Que falha um pouquinho, aí não tem problema. Melissa, você que tem Melissa, você que está tão curiosa, tem algum questionamento que você queira fazer, que de repente esse questionamento é o questionamento do amigo, a Ágata, né? Então, assim, façam aí as perguntas, as dúvidas que vocês possuem. Então, eu tenho esse questionamento porque eu gosto muito de esportes, tanto que o professor de educação física está me ajudando bastante. E eu não consigo ter aquela meta de comer menos. Eu engordei muito nessa quarentena, por causa que eu tô mais ansiosa, tá tendo alguns problemas, então eu tô comendo mais, eu tô literalmente descontando na comida. Mas, igual eu falo, na minha família também tem muitos fatores, então eu tenho 2 partes sobre a má alimentação. Por quê?
por causa da ansiedade. E outra, minha família tem tendência a engordar já. Já é natural da minha família, já é genética. Então, aí, eu queria poder fazer de pouquinho em pouquinho aquela dieta. Você come menos do que você estava comendo. Eu estou tentando fazer isso com os conselhos do professor de educação física. Ele até pediu para mim entrar aqui para dar uma ajudada. E é isso. Eu não sou muito de comer coisas saudáveis. Eu tento. Mas como que eu posso fazer para me acostumar com o paladar? Muito bom. Melissa, é assim, ó, já tem um ponto ao seu favor. Você gosta de atividade física, então movimentar a gente acaba gastando mais, né? Isso é muito interessante. Além de que a gente libera hormônios do prazer, onde você vai diminuir a sua ansiedade. Eu falo assim, ó, quer tratar algum transtorno de ansiedade ou qualquer coisa ligada a isso, a atividade física associada. Então, isso aí a gente já consegue trabalhar a ansiedade. E com relação, né, o nosso paladar, ele vai... Por isso que eu falo, se a pessoa está resistente a querer provar, não tem como a gente mudar. Por isso, eu vou tentar comer alface que eu não gosto. Você vai modulando o seu paladar, você vai se acostumando. É que nem uma pessoa que vai comer a primeira vez um chocolate amargo. Nossa, não consigo comer isso aqui. Porque a gente está acostumado com aquele doce de sempre, chocolate ao leite. Mas com o tempo você vai se adaptando ao paladar. Você vai começando a achar aquilo interessante. Mas isso precisa ter todos os dias, tentar colocar ali no seu prato. Hoje eu vou tentar. Porque não tem como, vou mudar sem experimentar, entendeu? Sem provar, sem colocar aquilo na sua rotina. Então, eu acho que muito importante é você abrir aí, se permitir para provar novos alimentos. Isso é muito importante. E com relação, assim, ao peso, a gente não pode ficar só preso à genética. É um fator, sim, muito importante, mas tem como a gente despertar ou não aquele gene, né? Então, vai de você. Não é porque sua família é uma família de obesos, você vai ser obesa. Então, vai de você despertar aquele gene ou não. Não, eu vou ser diferente deles. Eu faço atividade física, eu não tenho contato com alimentos aí que é tóxico. Então, você vai modular seus genes para responder de maneira diferente deles. Então, a minha irmã perguntou, ela tá com vergonha. A Lúcia falou que a gente podia perguntar qualquer coisa. Minha irmã perguntou sobre a perca de peso rápido. Isso existe mesmo? Tem como a gente... Me explica, por favor. Tá. Se fosse falar assim, Thaís, qual que é a forma saudável de se perder peso? Eu ia te falar, o corpo consegue entender, 2 quilos por mês. É que nós somos imediatistas, né? Todo mundo quer perder 10 quilos no mês, não existe isso. Quando acontece isso, a gente tem que desconfiar. Aí entra naquela questão que eu falei, né? Será que foi emagreceu ou perdeu peso, né? Porque por isso que ocorre o efeito sanfona. A pessoa vai lá, faz uma restrição daquelas mais ferradas e ela desidrata, ela perde massa muscular. Aí o primeiro contato que ela tem com alimentos aí de alto índice glicêmico, que contém muita glicose, ela incha de novo. Por isso que ocorre o efeito sanfona. Então, não existe emagrecimento rápido. O emagrecimento saudável e efetivo é aquele gradativo. Então, por isso que a gente tem que mudar os nossos hábitos para a gente atingir aquele objetivo. Não tem como, hoje eu acordei querendo perder 10 quilos e em um mês eu vou fazer isso. Não existe isso. A pessoa vai ficar a vida inteira nesse efeito sanfona. Emagrece, engorda. Emagrece, engorda. Ô, Thaís, Ui. Você pode falar um pouquinho da água para manter também o nosso corpo em equilíbrio aí? Com certeza. A água, gente, quando o pessoal chega lá no consultório, né, é uma das primeiras coisas que eu pergunto é em relação ao consumo de água.
o nosso corpo aí é 70% constituído de água, né? E assim, a água tem função, eu falo que para se desintoxicar, para tonificar a massa muscular, para levar nutrientes. E como que a gente faz uma pessoa que não bebe água? Então não tem boas respostas. Não adianta eu dar uma dieta linda, bem calculada, se a pessoa não bebe água. Eu vou aumentar a fibra do consumo dela, só que não tem água, vai travar o intestino dela. Então, a água, não tem como a gente mudar nada se não mudar primeiro o hábito de beber água. Tem que consumir em torno de 30 a 35 ml por quilograma de peso. E isso é essencial para qualquer resposta, para ganho de massa, para perda de peso, desintoxicação de fígado, para tudo. Então, se não mudar o consumo de água, não tem boa resposta na dieta. Oi, Thaís. Oi. Oi, tenho 3 perguntas que eles mandaram aqui, acho que eles estão um pouquinho de vergonha de perguntar. Eles mandaram para mim aqui. Tá? A primeira pergunta deles é, eles leram um texto sobre Promessas 1000, né? Um texto jornalístico, que quem publicou foi o Cela Fisks, né? Sobre o Centro Laboratório de Atividade Física, e eu trabalhei com eles. Esse texto chamado Promessas 1000, né? Então, eles gostariam de saber, se bem que você já acabou de falar agora, sobre esses componentes que aparecem em comerciais na televisão, prometendo emagrecimento em 10 dias, o corpo perfeito, né? Isso aí já foi trabalhado com eles também, né, dentro das aulas. A segunda pergunta deles é a relação de atividade física e alimentação. E complementando essa pergunta, alguns meninos perguntaram que eles assistiram um vídeo sobre alimentação de atleta. Né? Aí eu comentei com eles que você trabalha na área do esporte, aqui ó, eles estão apontando. Né? Como é a alimentação do atleta? E até um aluno comentou, nossa, mas se eu comer tudo isso daqui, eu explodo. Né? Como é a alimentação? São essas 3 questões. Então, vamos lá. Respondendo a primeira, né? Como eu falei, né, a mídia joga aquilo e as pessoas se iludem, né? Que vai chegar com aquele corpo trincado, cheio de gominho lá. E assim, nós fomos projetados para ter uma certa reserva de gordura, porque a gordura do nosso corpo, ela participa na síntese de hormônio. Só para eles terem uma ideia do que eu estou falando. Uma atleta que tem, por exemplo, abaixo de 7%, 5% de gordura no corpo, ela não menstrua. Por que ela não menstrua? Isso aí chama amenorreia, porque ela não tem a gordura para fazer a síntese de hormônio. Então, o corpo tenta ao máximo segurar aquela gordura, né, X, porque ele precisa daquilo para trabalhar. E a nossa musculatura, a gente tem um X, ela cresce até um certo momento. Aí a gente vê aqueles corpos enormes, aquilo é hormônio, gente. Então as pessoas estão hormonizando a escura, eles estão aí se bombardeando, né? E no futuro, o que essas pessoas vão ter? Problemas renais, problemas no fígado, só por quê? Para ter um corpo bonito, né? Então, gente, eu falo assim, que cada um tem um seu biotipo, cada um tem que achar o seu melhor, né? E não espelhar o que viu na mídia. Quantas pessoas chegam no consultório, ó, doutor, eu quero ficar com esse corpo igual essa moça aqui do Instagram. Ela fala, opa, você tem que achar o seu melhor, assim, entendeu? Então, um corpo X, o máximo que a gente vai conseguir é isso, esse outro biotipo, o máximo isso. Então, eu falo assim que a mídia está acabando aí, iludindo muitas pessoas. E qual que é a segunda pergunta da atividade física? A segunda pergunta... Marcelo, a segunda pergunta. Oi, desculpa, estava com o áudio fechado. A segunda pergunta deles era qual era a relação de alimentação e atividade física? Isso. Então, o que eu tenho visto também? Outra coisa que a mídia tem causado aí. Jogam, né, nomenclaturas de dieta cetogênica, low carb, e as pessoas acham que aquilo, né,
nossa, isso vai me emagrecer, isso vai me deixar... Por isso que tem que procurar um profissional para que você, em cima do seu objetivo e do seu biotipo, saiba a melhor dieta, né? Porque cada tipo de atividade tem um gasto, cada pessoa tem um objetivo. Então, é muito importante associar a dieta e atividade física para a gente atingir o objetivo, sendo ele em rendimento no esporte, sendo ele em emagrecimento, sendo ele em hipertrofia. Então, gente, dieta é a base, não tem outra coisa, é a alimentação que vai aí nortear aí em relação aos seus objetivos. E a outra pergunta? Era sobre como é a alimentação do atleta, né? Como ele se alimenta no seu dia a dia, é uma curiosidade enorme deles. Não, isso é legal. Se eu pegar assim um atleta, vou pensar aí, tem atleta que consome 7.000, 9.000 calorias, tudo depende do esporte, o gasto. Para uma pessoa comum olhar aquilo, o cara vai engordar, né? A gente já pensa que ele já vai engordar, porque é muita comida, gente. A gente fraciona aí durante todo o dia para diluir essas 9.000 calorias, 7.000 calorias, mas eles têm que ter aquela disciplina de estar comendo tal hora, porque a gente tenta ao máximo preservar a massa muscular dele, né? E um longo período sem comer para esse atleta pode abaixar o rendimento, pode catabolizar, que é utilizar a massa muscular dele como fonte de energia. Então, tem que comer, não tem outro jeito. A energia vem da comida. Thaís, só aproveitar isso que você falou, complementar, eu falei muito com eles também sobre as dietas que eles colocam, por exemplo, ele vai lá, pega uma dieta da semana, aqui está a Melissa, estão alguns alunos que eu comentei, do Cristiano Ronaldo, do Neymar, e publicam, que hoje tudo é aberto, né? Mas eles não têm a noção de nível de treinamento e atividade física, a sobrecarga que tem naquele treino, o gasto calórico que ele tem que repor, né? Um halterofilista, eles comentam muito também sobre o pessoal do jiu-jitsu, né? Como que eles, o tanto de alimento, eu falei assim, mas tem que ver o tanto de gasto que aquele atleta tem, né? E até, aproveitando, Thaís, o gancho, um dos meninos tinha esquecido aqui, sobre os perigos, eles me questionaram aqui, dos atletas do UFC, que durante a semana, aquela perca de peso, assim, absurda, quais são os riscos à saúde? Thaís, aproveitando, já que você vai responder essa questão, tem uma aqui do chat, né, que o Ivan colocou, né? Deixa eu puxar aqui, que está aqui para cima, espera aí. Como que faz para emagrecer de forma saudável, né? Só para complementar, essa pergunta veio do pessoal do 8º ano aqui, tá? Tá bom. Então, assim, gente, alimentação saudável é uma alimentação, na minha visão, onde a gente fica livre de qualquer coisa industrializada, de açúcar, e não tem esse negócio de restrição. Porque as pessoas procuram, por exemplo, um profissional e já vão em mente, eu sei que agora vou comer só alface. Na própria cabeça, para emagrecer, é só comer esse tipo de alimento, gente, não é isso. Aí, quando eles pegam a dieta que eu faço em cima ali, do biotipo, do perfil, eu vou engordar, porque eles associam engordar com calorias. E, na verdade, por exemplo, tem uma pessoa que eu vou pegar e falar assim, para a gente chegar nesse peso, você poderia consumir 2.000 calorias. 2.000, Thaís, eu vou engordar. Aí eu falo assim, o que é 2.000? Falando para você, pode complementar com refrigerante, com lanche, pastel, doce, até bater 2.000. E o que eu falar para você? Você vai fazer 2.000 calorias, mas usando alimentos X, de baixo índice glicêmico, com fibras, proteínas boas, até bater 2.000 calorias. Então, a caloria é só uma referência para a gente. O que manda é a qualidade da alimentação. Porque eu posso consumir 2.000 calorias de fast food e 2.000 calorias de alimento normal do cotidiano, comida de verdade.
O que vai acontecer? Os dois vai ser absorvido da mesma forma? Não. Então, a absorção é totalmente diferente. Então, o que manda é a qualidade do alimento. Então, gente, para ter uma alimentação saudável, para ter uma resposta, não é restrição, não é comer pouco, e sim ter qualidade. É isso que manda. Aí a segunda pergunta em relação à prática, né, da perda de peso no dia anterior da luta. Gente, isso é muito errado, já levou muitos atletas à morte, já levou muitos atletas a ter problemas neurológicos ou qualquer outra coisa. Por quê? Como que a gente vai tirar aí 7 litros de um dia para o outro, diminuir o peso? É só em água, não tem outra forma. Então, o que eles fazem? Eles começam a fazer atividade em locais muito quentes, embrulhado em mantas. Para quê? Para que ocorra a desidratação. E como eu falei, né, como a água é muito importante, aí começa a ter problemas renais, problemas neurológicos, uns desmaiam, e sendo que a gente poderia trabalhar de outra forma. Se um atleta tem um acompanhamento, ele não precisa, no dia da luta, tirar tudo isso. A gente faz com que ele tenha o aumento e o rendimento cada vez mais na qualidade da alimentação. Não precisa fazer essa loucura aí de tirar dias, porque eles entendem o quê? Eu vou comer um monte e com esse aumento de peso que eu tenho um monte, eu vou treinar mais forte, né? Porque os alimentos são mais carregados e no dia eu só tiro em água. Aí o cara vai fraco, o cara vai desidratado. Eu sou totalmente contra, mas é uma prática comum que a gente vê aí de pessoas que não têm orientação de profissionais. Tem um questionamento que a menina enviou que está relacionado a essa questão do corpo, né? Mas é uma questão bem pessoal dela. Ela diz assim: tenho 13 anos, peso 46 quilos, mas me acho gorda. Não pelo peso, mas fisicamente. Me comparo com outras meninas que são mais magrinhas. E eu sou, dela coloca reticências, né? Mas não tenho o corpo que eu queria ter. Aí por isso, eu não uso algumas roupas. Me preocupo com que eu como e etc. Isso é algum tipo de problema? É o que ela quer dizer assim, é alguma associação com algum transtorno, já que ela está começando a desenvolver? É alguma questão mais emocional? Tem que ser estudado, tem que ser analisado por outros profissionais, principalmente um psicólogo, mas é assim, a questão da aceitação, é da mesma forma que eu falei, né? Muitas pessoas não aceitam como elas são e se espelham em outras pessoas. É que nem eu tenho um perfil mais slim, alta, perna fina. Eu nunca vou ter perna grossa, eu não vou ter isso nem me matando de comer corretamente e de atividade física, porque eu tenho um X de limite que o meu perfil muscular, né, da minha perna vai chegar e nunca eu vou ficar com aquela perna enorme. Então, é questão de trabalhar a aceitação, de se ver qual a sua melhor forma, entendeu? O que a gente pode fazer e contribuir para você ficar na sua melhor forma sem que você use uma outra pessoa como referência. Então, quando isso começa a acontecer, aí é onde eu falo que a gente tem que entrar com outros profissionais, né, para tentar identificar se a gente está tendo ou tem a predisposição de desenvolver alguma outra coisa. Mas fica difícil a gente, sem conhecer como é que realmente, quanto impacto tem aquela imagem para ela. Por isso que tem que ter aí a equipe multidisciplinar para ajudar aí, né? Essa fala sua é muito importante, porque eu tenho certeza que muitas das meninas, né, não só ela se expressou, né, ela conseguiu expressar aquilo que ela sente. Muitas das vezes elas nem conseguem se expressar, né, não conseguem colocar aquilo que elas estão sentindo, na verdade, né. Mas eu acredito que
nós tenhamos uma grande maioria, principalmente nessa fase da adolescência, pré-adolescência, né? Ou mesmo aí entrando para uma fase mais para o adulto, aí que a gente tem as meninas do ensino médio, que tem uma variação maior de idade. Acredito que essa preocupação com a imagem corporal, devido àquilo que você já colocou, né, Thaís, da mídia, né, dessa exposição que existe, seja da maioria das meninas, né? Essa cobrança, né? Eu vejo muito, né? Porque a gente tem que ver assim, o grau de sofrimento, né? Por isso que é um trabalho a longo prazo. Não tem como a gente chegar, ó, você tem anorexia, você tem bulimia, você tem a compulsão alimentar ainda, ali no consultório eu consigo, na anamnese, identificar. Mas algumas outras coisas, porque geralmente a pessoa que sofre disso, ele não se expõe, porque ele tem medo que qualquer pessoa possa barrar aqueles atos, né, para ela chegar no objetivo dela. Então, eles tentam achar, é natural aquilo, né? Por isso que é o olhar da família, o olhar da escola, o olhar do amigo próximo, que vai aí a gente conseguir identificar se a pessoa está ou não e poder ajudar, né, em relação a isso. Perfeito. Gente, mais algum questionamento para a Thaís? A gente está quase chegando no finalzinho da nossa live, né? E aí? Oi, Thaís, tem uma pergunta de um aluno aqui, ó, o Ivan está perguntando, e aí eu vou aproveitar e agregar as duas coisas, a pergunta dele e do outro aluno. Como que faz para criar músculo e a diferença entre suplemento alimentar e anabolizante? Perfeito. Músculo, né? Músculo que a gente quer ver desenvolver são os grandes, né? E não tem como desenvolver músculo se a gente não come, já viu? Comer para crescer também está ligado nisso. Tem pessoas que chegam ao consultório, quero hipertrofia, mas quero fazer uma dieta low carb, baixa em carboidrato. Eu falo, como você vai desenvolver músculo se não quer comer o carboidrato? O problema está a mídia, mais uma vez, jogando aí qualquer coisa e as pessoas pegam de qualquer jeito, né? Mas o problema está a hora de comer o carboidrato, que tipo de carboidrato eu vou comer que vai contribuir para essa hipertrofia, né? A diferença de suplemento alimentar e anabolizante é bem discrepante, né? Suplemento alimentar, o próprio nome fala, ele vai suplementar, vai complementar aquilo que a gente não conseguiu na alimentação, né? Então, a indústria desenvolve coisas, por exemplo, whey protein, a proteína do soro do leite. Tem pessoas que eu falo, come, não precisa gastar com suplemento, dá para ir na comida. Thaís, não dá para me levar ovo, não dá para me levar frango. Eu quero suplementar. Aí eu ponho um whey protein naquele momento que eu gostaria que tivesse uma proteína e aquela pessoa não vai conseguir fazer a alimentação, né? Então, a gente tem uma gama enorme aí de suplementação. E já os anabolizantes, né, são coisas sintéticas que causam o aumento da massa muscular, né, acima daquilo que a gente foi projetado. Por isso que quem usa anabolizante e quem não usa, quem usa vai ter aquele limite, né, que o corpo chega ali na massa muscular, tudo. E já o anabolizante, como ele é uma coisa que colocar no seu corpo, então o músculo cresce acima daquilo que você foi projetado. É onde vem os danos, caso aquilo não seja orientado. Eu sou contra anabolizante? Eu sou contra quem faz as escuras, quem não precisa e quer usar. Agora, uma pessoa que precisa, tem baixa testosterona e precisa fazer o uso e está procurando um profissional para não fazer nada escura, aí sim, tem seus benefícios. Agora, chegou numa academia, o amigo está vendendo, você não sabe se tem problema no fígado, você não sabe onde está seu rim, você não sabe o que aquilo ali vai te levar, aí eu acho uma grande burrada. Thaís, já que você falou, né, precisa ver quais tipos de carboidrato que a gente come, né?
quais são os melhores carboidratos para colocar na nossa alimentação? Então, a gente tem aí os carboidratos. Quando eu falo alimentação de verdade, tudo depende do objetivo. A gente tem carboidratos simples e complexos. O que são os carboidratos simples? Farinha branca, tudo que sobe, refinado, sobe muito rápido a nossa glicose. Então, quando eu como os carboidratos simples, eu tenho um aumento muito rápido da minha glicose, o corpo transforma aquilo muito rápido em energia, manda para onde está precisando, e o que sobra, se não gastar, ele acaba acumulando na região do abdômen. Por exemplo, vou dormir, vou comer um pãozinho antes de dormir. Eu não acho o pão ruim, mas depende para quem, qual o seu objetivo, que horas você vai comer. Thaís, eu tenho que comer um pãozinho por dia. Por que não comer na parte da manhã? Você vai vir gastando toda a energia desse pão, do que colocar para dormir. Você não vai gastar essa energia, vai acumular no seu abdômen. Então, por isso que a gente tem que saber que tipo de carboidrato e a hora de colocar. Os complexos são os carboidratos que têm fibras no meio. Por exemplo, arroz integral, a batata doce. Por que ela é um carboidrato complexo? Ela tem um pouco mais de fibra em relação à branca, então ela sobe menos a glicose em relação à outra. Então, depende o objetivo e o momento de comer, entendeu? O açúcar refinado é um carboidrato simples. Para quem está no processo de emagrecimento, isso é interessante, elevar muito rápido a glicose? Não. Aí um atleta, por exemplo, que eu preciso recuperar o músculo dele muito rápido, pós-treino ou pré-treino, já seria interessante, não teria problema. Então, tudo depende de quem e do objetivo. Certo. Acho que a Melissa tem mais uma pergunta, né, Melissa? Melissa quer perguntar. Então, eu nunca fiz o exame para saber se eu tenho, mas o professor de educação física presenciou, a gente estava num jogo e eu acabei passando muito mal, eu estava suando frio, literalmente, e minha pressão caiu, minha pressão é muito baixa, ela caiu do nada, aí eu tive que comer alguma coisa doce para recuperar isso. E eu tenho essa dúvida, porque é muito estranho, porque eu tenho que comer mais vezes do que uma pessoa. Eu consultei com um médico, que é um neuro, e ele falou que eu tinha que comer, até por causa dos problemas que eu tenho, mais, tipo, de 3 em 3 horas, certinho. E pode me explicar isso aí, Thaís? Com certeza. Muitas pessoas, assim como não tem uma orientação nutricional, acabam não fazendo o pré-treino corretamente, né? Que é a alimentação que antecede a atividade física, e passando mal. Dependendo o tipo de alimento que eu coloco, eu posso passar mal, porque a digestão daquele alimento é ruim e vai me causar, por exemplo, antes de treinar, seria interessante proteínas de rápida absorção, com menos gordura. Por isso que entra muito ovo, frango, whey protein. E se uma pessoa vai lá e sobrecarrega de carne vermelha, que a digestão é complicada, e vai fazer uma atividade física, vai passar mal. E o outro, da pessoa que não se alimenta, não dá energia lá durante a atividade física, né? Tem um gasto muito grande, já foi sem energia, onde passa mal. Aí precisa, né? Se for recorrente, tem que investigar, né? Se não é falta a qualidade da alimentação que você está fazendo antes da atividade, ou se pode ser um problema aí de hipoglicemia, desidratação. Então tem que investigar sim. Beleza. Mais alguma pergunta, gente? Aproveito que eu falo que nutrição hoje está no auge, né? Nem me fala. Thaís, só falar uma atividade que eles fizeram, né? Eu abro o WhatsApp e falo, doutora, me ajuda, achando que eu vou salvar a pátria. Pode falar, Thaís, Marcos. só falar de uma atividade que eles fizeram, né? Tem um texto falando sobre carboidrato e proteína, né? A importância do consumo de carboidrato e também de proteína. E logo embaixo tem uma imagem que causou uma discussão muito legal.
um prato enorme de batata frita, aquela batata frita do McDonald's, né? E do lado, um bife grelhado, né? E aí a pergunta, estou consumindo carboidrato e proteína, o prato é saudável ou não? E eles tinham que colocar a opinião deles. Onde entra o modo de preparo, né? Por isso que eu falo, tem carboidratos, mas a forma de preparo, batata, para pré-treino seria interessante. Mas se você colocasse batata frita, seria interessante? Então, você vê como o modo de preparo alterou aquele carboidrato? Então, é isso que as pessoas não têm consciência, né? O modo e se para eles, estava assim, tem carboidrato e tem proteína, professor, é normal. É isso, não sei se você quer falar mais alguma coisa, Thaís, fique à vontade. Lúcia, eu quero agradecer pela oportunidade, eu fiquei muito feliz. Eu sei que nessa correria aí o tempo é pouco para a gente falar aí de um tema aí tão amplo. É gostoso falar sobre a nutrição, eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada pela nutrição, mas eu acho que vocês também estão no caminho certo de incentivar, porque só tende a ganhar aí o rendimento, qualidade e alimentação para tudo nessa vida. Tudo que a gente for pensar é alimentação. Então, gente, eu que parabenizo vocês pela atitude aí. Porque eu não tive isso na época de escola, não tive. Nem eu. Acho que a maioria de nós que somos professores, nós não tivemos muito disso, né, na nossa adolescência, né? Esse cuidado, né? Essa preocupação mesmo, né? Hoje é uma questão mundial. Então, assim, para nós foi um imenso prazer tê-la aqui. Posso falar uma coisinha? Pode, claro. Eu acho assim, a iniciativa de vocês, ela foi assim, de muita sensibilidade, porque eu acho que hoje os nossos alunos, os nossos filhos, eles têm enfrentado a questão da mídia, né? Então, a mídia hoje é muito forte, é uma presença muito forte na vida deles, e hoje eles querem, como a Thaís falou, né? Eles desejam um corpo que muitas vezes o perfil deles não permite, e eles querem chegar a qualquer custo, né? De repente, eles querem chegar a um peso que a estrutura, de repente, uma estrutura óssea, alguma coisa assim, também não permite, e eles querem fazer essas loucuras. Então, a gente tem... assim, em alguns momentos de conversa com os alunos, a gente tem sentido até um certo desespero por parte deles da conquista do corpo ideal. Então, o que é o corpo ideal? Esse corpo ideal, ele existe, né? Então, eu acredito, assim, que com as dicas aí da Thaís, de fato, um assunto muito, assim, complexo, é um assunto que dá, assim, horas, né, para dicas, para sugestões, para ensinamentos, e que, em pouco tempo, faça despertar nesses alunos o interesse, de repente, para conhecer melhor, para ler mais, né, para questionar mais os seus professores, para participar mais ativamente de algumas atividades físicas que vêm, assim, que tem coisas que você não precisa ter dinheiro para você se manter saudável, uma caminhada, o andar de bicicleta, enfim, né, são coisas que vão trabalhar também nesse momento que a gente vive do distanciamento, a questão do emocional, né? Então, a gente acaba atrelando o emocional à parte física, que eu acho que isso que é bastante importância, o andar de bicicleta, né? Como colocaram aí. Então, eu achei assim, que foi de uma sensibilidade muito grande de vocês. Então, eu também, como professora dessa escola, eu agradeço, e agradeço a Thaís, né, pelo trabalho de amiga da escola, né, contar comigo. Tirando um tempinho aí do seu trabalho, do seu dia, para nos dar essas dicas que são muito preciosas, né? Então, eu agradeço muito vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço.
né? Por Eu que você estar aqui agradeço, com a gente. gente. Renato, não Luciana, sei posso se você quer fazer falar só um algo. toque final? Ah, deixa a Renata Pode. falar para mim. Pode ser. Primeiro, agradecer a Thaís por estar aqui. E, assim, um assunto bem pertinente de coisas que nós trabalhamos com eles dentro da atividade física, dentro da alimentação. E a Thaís veio para complementar, né, enriquecer esse conhecimento dos nossos alunos. E a nossa letiva, como fala, né, de bem com a vida. Não existe o corpo perfeito, não existe o que eles buscam aquilo. Ah, eu vou ser o maravilhoso. É você estar bem, você se sentir bem, né? E como a Dari acabou de colocar agora, eu não preciso ter dinheiro para ter que comprar o melhor alimento, fazer a atividade da melhor academia, né? É estar bem, é o andar, o conviver, né? Às vezes um alimento simples você acha os melhores nutrientes que tem ali, né? Coisa que eles não acreditam ou que deixam de complementar. E assim, você complementou num assunto muito legal que eu trato muito com eles, que é essa força da mídia, né? Que tem em cima de impor algo para eles que eles têm que ser alguém. Então eles conseguirem ser protagonista da sua vida, né? Ser um adolescente que foi ser no futuro um adulto, onde ele tem sua opinião própria, né, sem ser rotulado, isso é uma das coisas mais importantes. E Thaís, eu só venho te agradecer mais uma vez por as coisas estarem batendo igual aqui, eles estão comentando comigo aqui. Ai, professor, você já falou sobre isso, oh, que legal. Isso é muito importante para a gente. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Aí a oportunidade que vocês tiverem de se conectar de novo em relação a isso, eu estou à disposição, tá bom? Tá aí. Então, falando nisso, eu queria umas orientações a mais. Tem como a senhora me passar, tipo, um telefone, alguma coisa, para que eu possa estar perguntando? Pode sim. Depois você fala com a Lúcia e você me chama, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Gente, só quero agradecer, tá Gente, bom? um beijo aí. Tá bom. Agradecer os professores pela ideia, né? A Lúcia e o Marcelo. E você, Thaís, pela sua participação. Obrigada. Os alunos que entraram também, tá? A gente agradece mesmo. Muito obrigada. Tá bom, gente. Obrigada, Thaís. Um beijo. Fique com Deus. E esses dias eu faço uma visita para você para agradecer pessoalmente, tá bom? Obrigada, viu? Beijo, Tchau, gente. tchau, tchau, tchau.